Paiva, Roberta Barroso, da ESPN. Gostaria que você falasse do sentimento depois dessa eliminação. A torcida aplaudiu no final e o choro do Verratti também, que marcou muito essa eliminação. Obrigada. Boa noite. O sentimento é de muita tristeza, né? Porque acho que a gente fez um grande jogo hoje, né? A gente conseguiu fazer o que a gente planejou, a gente lutou muito, a gente buscou o gol o tempo todo, acho que a gente criou muitas situações de gol, a gente conseguiu neutralizar o Atlético, que é muito difícil, a gente conseguiu ter um volume de finalizações no nosso gol muito baixo até o lance do gol, e a gente fica muito frustrado porque realmente hoje foi um jogo que a gente conseguiu colocar em prática tudo que a gente acredita, o espírito que a gente acredita que tem que colocar no jogo, as oportunidades de gol que a gente criou e a bola não entrou. Então a gente sai com um sentimento de frustração, porque no mínimo o pênalti eu acho que a gente merecia, né? E tomar um gol no final do jogo é muito frustrante, mas o sentimento de orgulho da equipe, do que eles produziram hoje, do que a gente tentou fazer, do quanto a gente jogou, né? Então orgulho pela equipe, pelo grupo que a gente tem, o quanto a gente honrou a camisa do Vasco nesse jogo. E o Verratti? O Verratti é um jogador que sente demais, né, esse tipo de jogo. Ele tava muito esperançoso de chegar na final. É um jogador que quer deixar um grande título para o Vasco, né? Ele é um jogador que realmente coloca a camisa do Vasco em tudo que ele faz. E para ele eu tenho certeza que a dor também muito grande, porque ele queria chegar mais longe, assim como todos nós, e é um cara que sente demais e triste como todos os jogadores, né? E ele demonstrou com o choro lá dentro de campo. Eu queria que você falasse, agora foi, Yuri Duque do BTB Esportes, queria que você falasse um pouquinho referente à substituição, no momento que você coloca o Sforza no lugar do Hugo Moura. O torcedor ali na arquibancada acabou elevando um pouco a temperatura quando você fez essa mudança. Primeiro eu queria saber qual foi a sua análise e qual a intenção nessa troca, já que o Hugo fazia uma boa partida, ele inclusive que estava organizando aquele meio de campo no quesito de defesa, e queria que você falasse qual foi a sua intenção e se você acha que realmente deu algo de errado nessa sua alteração. Obrigado. O Atlético começou a ganhar muito campo, né? Começou a ter um volume no nosso campo e a gente sabia que a gente não ia sustentar a intensidade que a gente colocou no primeiro tempo, né? A gente se desgastou demais no primeiro tempo, com muitos encaixes individuais para a gente conseguir neutralizar o time do Atlético, que é a equipe com a melhor posse de bola do Campeonato Brasileiro. Então a gente tem que correr muito para tentar tirar a bola deles, para tentar fazer um jogo mais vertical. E a gente tinha certeza que a gente não ia sustentar todos os jogadores, né? A gente perdeu o Emerson ali um pouco antes do que a gente gostaria e daí a gente teve que começar as trocas, né? E o Hugo e o Matheus Cocão, a gente sabia que eles não iam sustentar até o final, né? Então a gente ia colocar um pouco mais de energia para a gente tentar colocar o Atlético para trás de novo, né? Para a gente tentar saltar mais pressão, para a gente continuar marcando individual, né? Alguns jogadores, o Paulinho, né? O Hugo cuidou do Paulinho o tempo todo, então é muito desgastante. O Paulinho anda muito no campo e a ideia era tentar manter a energia ali, tentar manter o pé na bola e o gol foi do Hulk, né? Eu acho que nem o Paulinho nem participou do lance ali, mas são escolhas que a gente tem que ter. O que a gente tinha clareza é que a gente não ia sustentar a mesma equipe até o final do jogo. Então a gente tinha que oxigenar a equipe e essa foi a ideia. Olá, Paiva, Charles Silva, do canal Atenção Vascaínos. Falando ainda sobre as trocas, né, a gente percebeu no segundo tempo, você coloca o Ryan, um menino de 18 anos, e o Rossi, que não jogava há 3 meses. Né? E aí eu gostaria de você explicar sobre isso, tendo em vista que o Jean Davi jogou o último jogo e o Maxime Domingues, que foram 2 contratações da janela, não entraram. Então, eu queria que você explicasse sobre isso, se me permite também. O que deixa para o torcedor e ainda para essa temporada, o que dá para dizer para o Vasco agora só o brasileiro, então almejando a Libertadores, qual é agora o limite ou qual é a ambição do Vasco nessa temporada? Eu acho que o parâmetro que a gente tem que cobrar agora de todos nós aqui, né, nós internamente e vocês para nós, é o que a gente mostrou no jogo de hoje. Acho que agora todos os jogos do brasileiro são finais pra gente, porque a gente perdeu pontos que a gente não gostaria de perder e algumas equipes que estavam abaixo da gente ganharam alguns jogos e estreitou esses pontos agora.
Então a gente precisa tratar todo o jogo como a gente tratou o jogo do Atlético aqui, como uma final, transpirar muito, correr muito, lutar muito, buscar o gol o tempo todo. Então esse jogo é uma referência do que a gente tem que fazer nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Tratar todo o jogo como se fosse o último jogo, né? A respeito das trocas, o Ryan é um jogador que a gente queria, porque o Ryan pode jogar tanto dos dois lados quanto o jogador por dentro, né? A gente sabia que em algum momento a gente ia ter que fazer mais trocas e daí ter um jogador que tem essa possibilidade ajuda demais, né? E é um jogador potente, a gente sabia que o Atlético ia vir, a gente ia ter transição, então a gente precisava pensar num jogador de transição, um jogador mais alto para a bola parada, né? Então o Ryan nos dá isso. E o Rossi é o jogador que, de lado de campo, que melhor cruza, né? A gente sabia que agora a gente precisava colocar a bola para dentro da área, né? O Rossi era um jogador que estava mais fresco no sentido de estar mais tempo sem jogar, então a intensidade a gente sabia que ia ser absurdamente alta. E colocando o Max ou o Menezes eram jogadores mais de centro, jogador mais de posse, mas a gente já estava com o Coutinho e com o Payet. Então a gente precisava de jogadores que chegassem pelo lado e com a perna boa cruzassem. Então a gente tinha Rossi, a gente tinha Ryan, tinha Leandrinho, continuamos com o Puma. Então a ideia foi essa, né? Ter o meio com o Coutinho e com o Payet e a gente conseguir chegar pro lado e terminar jogadas na área, porque a gente sabia que o Atlético ia baixar o bloco, ia ter muito jogador pelo centro, a gente ia ter que chegar mais pelo lado. Então foi em cima disso as escolhas. Boa noite, Paiva. Sérgio, do podcast Cruz Maltino. Bom, vamos virar a página. Foi Copa do Brasil. Como é que vai ficar o mental desse time depois dessa desclassificação? Que a gente tem aí jogos importantes pelo Brasileiro. O próximo já quarta-feira contra o Cuiabá, que está brigando lá embaixo. E a gente tem que se garantir, fazer logo os 45 pontos. Como é que vai ficar o mental do time agora? A gente está muito abatido hoje, né? Eu acho que a gente vai aí amanhã, início de segunda-feira, a gente vai sentir muito, porque o sentimento é de que a gente produziu hoje para ganhar o jogo, para levar a decisão no mínimo para os pênaltis ou uma vitória. Eu acho que a gente criou para fazer o segundo gol antes de tomar. Então é muito frustrante você tomar um gol quase no final do jogo, né? Então eu acho que o sentimento é de frustração nesse sentido, mas de muito orgulho de novo do que a equipe produziu e do que essa equipe pode produzir, né? Então eu acho que de novo, o parâmetro que a gente tem é o jogo que a gente fez hoje, como a gente fez alguns jogos lá atrás, como a gente fez um jogo lá do primeiro turno contra o São Paulo. Esses jogos são o nosso parâmetro, a gente tem que buscar jogar assim todos os jogos, a gente tem que encarar agora os jogos do Brasileiro como uma final, porque a gente precisa pontuar, a gente precisa logo escapar de alguma coisa pior aí, buscar uma pontuação de 45, 46 pontos, para daí começar a lutar lá em cima de novo. Mas esse sentimento ruim tem que passar logo, porque o jogo já é quinta-feira, a gente já joga quinta-feira, já joga segunda-feira, e encarar esses jogos como uma final e continuar trabalhando, lutando para a gente crescer, para a gente desenvolver cada vez mais o nosso jogo, principalmente o Vasco como instituição, brigar sempre para chegar em mata-mata, em fases finais de campeonato de mata-mata, chegar cada vez mais na primeira página do Brasileiro. O Vasco é muito grande e a gente tem que contribuir para isso. Paiva, aqui, tudo bem? Você falou bastante sobre transpiração desse time, que é o que fica. Acho que a comparação do primeiro tempo com o segundo tempo, ela tem uma certa disparidade. Um Coutinho, por exemplo, que estava exausto no segundo tempo, mas é compreensível que ele permaneça no time. E aí você fala muito do time do Atlético, um time que tem o Hulk, que tem o Paulinho se movimentando. Você acha que, de certa forma, esse time, pensando numa competição de mata-mata, chegou no seu limite técnico, de alguma forma, do que se pode apresentar em campo e do que se tem do outro lado, né? Como se foi até onde dava na transpiração, que é uma palavra que você já usou aqui várias vezes. Eu acho que hoje a gente demonstrou que a gente poderia ter ganho do Atlético Mineiro, né? Que para mim é uma equipe extremamente talentosa, com muito recurso, com muitos jogadores de nível muito excelente, assim. Então, o que fica para mim é que a gente pode jogar contra qualquer equipe de igual para igual, né? Sabendo que a gente tem que competir muito, entendendo as nossas fragilidades, mas com total capacidade para ganhar de qualquer equipe no Brasil. Acho que o Vasco tem que ter isso na cabeça, essa mentalidade, né? Lutando muito, brigando muito, como é o DNA do Vasco, com jovens jogadores de base, mas com capacidade para ganhar de qualquer equipe, como a gente poderia ter ganhado do Atlético hoje. Então acho que é esse sentimento que fica e a gente poderia ter chegado na final. Acho que a gente poderia ter levado
mas se a gente sustentasse ali mais 10 minutos, talvez por pênalti, se a gente conseguisse converger em gol, a chance que a gente teve, a gente poderia ter ganho o jogo por mais de um gol. Mas o futebol é assim, o Atlético é extremamente qualificado, mas a gente pode jogar contra qualquer equipe de igual para igual. Paiva, Lineker Biondi, canal Mário Coelho Vasco. Novamente, né, gol entre linhas, recebendo a bola pelo lado esquerdo da defesa, o Hulk leva para o meio e faz o gol. Não é a primeira vez que o Vasco toma um gol entre linhas e um chute de média distância, né? E esse problema já é crônico dessa equipe. Eu queria saber como que você vai reconstruir esse time para o Brasileirão e como que você vai resolver esse problema, que não é a primeira vez que ele está exposto, né? Principalmente em jogos com dificuldades físicas, porque hoje a gente teve um gramado mais pesado. Eu só discordo um pouquinho, porque eu achei que a gente fez um grande jogo defensivamente. Acho que a gente conseguiu neutralizar um ataque que tem Hulk, Paulinho, Scarpa e todos os outros jogadores do Atlético, Vargas, né, que entrou depois. Então, são grandes jogadores. Eu acho que a gente fez um grande jogo defensivamente. A gente conseguiu neutralizar muito bem o Atlético. Mas é o jogo, é uma bola que o Hulk conseguiu virar, ele conseguiu colocar a bola no ângulo, né? São coisas que a gente não controla, a gente não consegue controlar o jogo todo. Mas eu acho que defensivamente a gente fez um jogo muito sólido hoje, demonstra uma evolução, a gente oscilou, principalmente nos últimos jogos, principalmente o último jogo contra o São Paulo, né? Oscilamos muito defensivamente para baixo, mas esse jogo eu saio com o sentimento que a gente fez um grande jogo defensivamente. A gente foi muito forte, a gente foi muito coeso e a gente tem que trazer esse jogo, levar para os próximos jogos para a gente manter esse nível de organização defensiva, né? A gente sabe de algumas fragilidades que a gente tem, mas a gente busca em todos os jogos corrigir, mas hoje para mim ficou que a gente foi sólido defensivamente, apesar de ter tomado o gol ali, mas a gente não consegue controlar todos os lances, né? E acho que tem muito mérito do Hulk na jogada individual ali. Meu querido Rafael, estou aqui na porta aqui. Eu queria que você falasse a respeito do Hulk, jogador que voltou ao Brasil com 34 anos. Ele ainda jogaria na seleção brasileira para você? Hulk é uma referência, né? Um jogador... É até bonito de ver o Hulk jogar assim ao vivo, porque ele tem muito talento, muito recurso. A gente sofreu demais no primeiro jogo com ele, né? A gente foi numa estratégia de marcar individual no primeiro jogo, a gente conseguiu encaixar bem os 20 minutos, depois o Hulk tem muita capacidade de ler o jogo e nos trouxe muito trabalho desde os 20 minutos do primeiro jogo, e hoje a gente conseguiu neutralizar o Hulk uma grande parte do jogo, na minha opinião, mas é um jogador que se você dá 2 segundos para ele arma alguma coisa, né? E hoje não foi diferente. Para mim ele tem muita capacidade de jogar em alto nível e ainda acho que é um jogador, sim, tem total capacidade para jogar na seleção brasileira, até pela experiência e pelo talento que ele tem, né? A capacidade de fazer gol, de fazer parede, de escorar, de ser competitivo, é um líder dentro de campo, realmente é um jogador muito acima da média. Paiva, tudo bem? Bruno Murito, do GE Globo. Depois que você encontrou o seu time ideal ali, você sofreu com as perdas do David, do Adson. Enfim, o time ainda, você acabou de falar, tinha algumas fragilidades, algumas carências. Você, na sua visão, assim como treinador do Vasco, faltou o clube ser mais, um pouco assertivo no mercado na segunda janela? Porque, por exemplo, dos 6 reforços que o Vasco trouxe no meio do ano agora, hoje só o Coutinho e o Emerson, por exemplo, entraram em campo. Faltou um pouco de assertividade no mercado, na sua visão de técnico? Obrigado. Sobre esse assunto eu sempre falei que eu tenho que me preocupar com os jogadores que eu tenho no elenco, né? E eu acredito demais nos jogadores, acredito demais no treino, acredito demais na categoria de base. O meu papel como treinador é desenvolver os atletas que eu tenho e eu fico muito orgulhoso do jogo que a gente fez hoje, né? Então, para mim esse é o parâmetro e de novo, acredito que se a gente jogar assim os próximos jogos do Brasileiro, a gente tem capacidade para ganhar de qualquer equipe, né? Sabendo da dificuldade que é jogar o Campeonato Brasileiro Primeira Divisão, todos os jogos são muito difíceis, mas eu acredito demais no grupo que a gente tem, acredito demais nos jogadores que a gente tem, eles sabem que a gente precisa dar resposta no Brasileiro, eu tenho certeza que a gente vai dar resposta com o grupo que a gente tem. Fala, Paiva, boa noite, Rodrigo Calvino, 365 Scores.
Queria saber até que ponto pesou não ter poupado contra o São Paulo nessa última partida, porque assim, tivemos um jogo muito físico, como já foi falado aqui diversas vezes. Queria saber se isso pesou e se hoje, vendo a partida como foi, você teria feito uma opção diferente. Acho que não. Eu estava mais preocupado antes do jogo, né? Mas eu acho que a gente conseguiu fazer um grande jogo. Acho que fisicamente a gente sustentou bem. Acho que ali o desgaste que a gente teve é pela estratégia que a gente adotou, de marcar individual, né, em vários setores do campo, de neutralizar o time do Atlético, que é, de novo, a equipe com a melhor posse de bola do Campeonato Brasileiro. Acho que a gente conseguiu tirar a bola do Atlético, principalmente o primeiro tempo, né? A gente conseguiu atacar bastante, atacar a profundidade, mas isso exige muito da gente. Mas eu acho que a gente fez um grande jogo, não mudaria a estratégia. Acho que a gente está pronto aí para ter essa sequência, essa maratona. Mas se a gente precisar mudar, a gente tem jogadores que vão dar conta do recado também. Obrigado, Rafael. Boa noite, pessoal. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite.